Vamos falar sobre como o medo funciona. Primeiro, o medo ele é um sistema de proteção que todos nós temos, né? Ele é um sistema de proteção inconsciente. A gente não tem consciência, a gente não tem controle sobre o medo. É inconsciente, ele acontece e pronto. Depois que a gente se dá conta que aconteceu. Então, ele é um sistema de proteção inconsciente e automático. E ele dispara e sinaliza, né, sempre que eu estou diante de um perigo. Então, por exemplo, você está na sua casa, né, à noite, assistindo TV, e daqui a pouco você vê um vulto na janela, né? Naquele tempo em que você percebe que o vulto está lá, a tua mente inconsciente vai tomar uma decisão. É perigoso ou não? Se ela perceber que o perigo existe, o teu corpo começa a reagir a esse medo, fisicamente, né? Começa a mandar adrenalina, começa a mandar a fluir o sangue, né, nos braços, nas pernas, começa de alguma forma o teu corpo a dar vários sinais daquilo que está acontecendo, né? Então, o teu corpo começa a, de alguma forma, vivenciar aquele medo, a responder aquele medo, né, de uma forma que você não controla. É quase mais forte do que você, é uma sensação que vem e não dá para controlar. Por quê? Porque ela está lá com o objetivo principal, que é garantir a tua sobrevivência. Acima de tudo, o medo está lá para garantir a tua sobrevivência, te avisar quando existe algum perigo. E esse perigo pode ou não ser real, né? Muitas vezes a gente entra num estado de medo com uma situação real, né, onde eu acabo me protegendo e evitando algum perigo, mas muitas vezes essa situação de medo, ela não é real. É simplesmente algo que eu estou imaginando. E aqui eu quero te contar um segredo. 90% das vezes esse medo não é real. 90% dos medos que você experimenta na tua vida são imaginários. Eles não acontecem. Certo? Eles não se confirmam depois. Então, eu diria para você, 90% dos medos que você experimenta na tua vida são de coisas que não vão acontecer. Mas você experimenta o medo, se protege e muitas vezes acaba se limitando em relação a isso. Então, o medo pode ou não ser real. Só que, independente dele ser real ou não, a sensação é real, né? A sensação sempre vem forte. Então, isso é uma coisa para a gente se dar conta também. O medo não é real, muitas vezes, mas a sensação de medo é real. E esse medo sempre tem uma intenção. Ele sempre quer ou te proteger de algo ou te levar em direção a algo. Na maioria das vezes, como a gente está falando de medo, estamos falando de perigo, na maioria das vezes esse medo está lá para evitar que algo aconteça. Agora, pensa comigo, né? Você tem um medo na tua mente inconsciente que está lá para evitar que algo aconteça. E esse medo não dá para controlar, ele é incontrolável. Você pode até pensar, mas não é perigoso, mas eu já peguei o carro outras vezes, mas todo mundo consegue. Não interessa. É inconsciente, é incontrolável. E ele se manifesta no teu corpo. O teu corpo te dá todos os sinais do medo acontecendo ali na hora. É forte, gente, é forte. Então, quando esse medo se manifesta, você entra num estado de proteção. E aí nada mais interessa. O teu cérebro reptiliano está a mil lá. Ele está pensando tão somente na tua sobrevivência. E daí eu te faço essa pergunta. Essa é uma pergunta fundamental. Você acredita que você nasceu com medo? Coloca aí para eu saber. Você acredita que você nasceu com algum medo na tua vida? O ser humano ele nasce com 2 medos básicos. Existem 2 medos básicos que nós nascemos com ele. O medo de cair, né? Você imagina uma criança, né, cair, né? Ela pode se machucar muito. Então existe o medo de cair. A gente nasce com este medo. E o outro medo que nós nascemos com ele é o medo do abandono, né? Também da mesma forma por uma questão de sobrevivência, né? O ser humano ele não sabe sobreviver sozinho quando nasce, né? Diferente de outros animais, né? Muitos animais nascem, já saem andando e vão procurar comida e vão sobreviver. O ser humano não. O ser humano não sabe fazer isso. Ele precisa ir os primeiros 1, 2 anos, talvez mais, né? Precisa de um adulto cuidando dele, né? O medo de dirigir, você não nasceu com ele. Não existe nenhuma pessoa que nasceu e na hora do parto o médico disse: parabéns, nasceu seu filho, mais um que tem medo de dirigir.
não é assim, né? Isso não acontece. Portanto, esse tipo de medo, como o medo de dirigir, é um medo que não nasceu conosco. Ele é um aprendizado. Ele é um aprendizado na nossa vida. Lembra? O medo está lá como um sistema de proteção para te ajudar a sobreviver, para garantir a tua sobrevivência. E onde é que você aprendeu que alguma situação como essa pode ameaçar a tua sobrevivência? Onde é que você aprendeu que algo pode acontecer se você pegar o carro para dirigir? E aí a gente começa a observar que muitas dessas questões são aprendizados da infância. Aprendizados que nós temos ao longo da nossa vida, mas principalmente na infância. O que eu quero dizer com infância? Do momento que nós nascemos até ali 12, 13 anos. Esse é o momento em que os medos são criados na nossa vida. E agora eu vou falar uma frase que eu quero que você pense sobre isso. Mas pensa de verdade. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim... Hoje mesmo eu atendi uma mulher que me disse assim, eu tenho medo de dirigir. Mas eu acredito que esse medo começou num acidente. Um acidente que eu vivenciei há 10 anos atrás. Ela me disse isso, que teve um acidente de carro há 10 anos atrás. 10 anos atrás ela já era adulta, tá? E eu disse, ok, pode ser, mas vamos investigar, né? Vamos investigar o que de fato é. Por que eu disse vamos investigar? Porque eu acredito, e eu vou afirmar isso aqui para você, de que adultos não sentem medo. Olha essa frase. Adultos não sentem medo. Pronto. Agora é polêmico, né? Porque você vai me dizer, tá, Marcelo, eu sou adulta, e eu tenho meus medos. Eu sinto medo, sim. Como é que você está me dizendo que adultos não sentem medo? Eu vou te explicar. Fica comigo até o final da aula de hoje, que eu vou te explicar melhor como isso funciona. Mas, sim, eu posso te afirmar que adultos não sentem medo. E eu vou te mostrar daqui a pouco como isso funciona, tá bom? Adultos não sentem medo. Teve uma pessoa que eu atendi hoje, ela me procurou, olha só, eu já contei a história dela, dei um briefing ali, né? Ela, há mais de 10 anos habilitada, e não pegava o carro para nada. Ela me disse, Marcelo, eu tive um acidente já. Eu tive um acidente há 10 anos atrás, e eu acredito que esse acidente é onde começou o meu medo. Eu disse, tá bem, vamos investigar isso, né? É uma boa pista, mas a gente precisa investigar. E eu atendi ela hoje, né? E ela me disse, olha que interessante que ela me disse, antes do atendimento, ela me disse assim, olha, Marcelo, já tem mais de um ano que eu te acompanho nas redes sociais, já tem mais de um ano que eu te conheço, que eu conversei contigo, mas eu, de verdade, eu nunca tive coragem de iniciar esse tratamento. Porque eu tenho medo do que vai vir. Eu tenho medo do que eu vou me conectar. Talvez eu me conecte com algo que dói. Só de pensar nesse medo já me dá vontade de chorar. Ela me falou isso. E aí, naquele momento, eu já pensei, deve ser bem mais profundo, né? Muito bem. Quando eu fui fazer o atendimento com ela hoje, né? E aí eu usei hipnose, usei PNL, levei ela para o momento onde esse medo começou. E agora imagina uma linha do tempo. Ela está nos dias de hoje, tá? Ela voltou na linha do tempo dela até o momento do acidente, há 10 anos atrás, vivenciou esse acidente, voltou um pouco mais para quando ela tinha 7 anos e ela caiu de bicicleta também, né? Teve uma situação na bicicleta, onde ela foi repreendida pela mãe dela, tá? E depois ela voltou um pouco mais ainda. Sabe para onde ela voltou, gente? Ela voltou para quando ela tinha 4 anos de idade e, segundo ela, ela sofreu uma violência de um homem, um abuso. E aí, perceba, né? A gente já está falando de um assunto já bem mais pesado, né? Um abuso, uma violência de um homem adulto com uma menina, né? Então, é pesado e mexe com questões muito íntimas da pessoa, né? Bom, eu disse a ela que ela tinha muita coragem, né, de compartilhar isso comigo, né? E que ela precisaria tão somente se conectar com isso mais uma vez para poder se libertar disso de uma vez por todas na vida dela, né? Ela topou, ela tinha noção, né, da importância disso para ela, ela topou e a gente fez então todo esse trabalho, ela se libertou e com certeza a partir de agora ela vai dirigir com muita tranquilidade. Mas por que eu estou te contando essa história? Para que você perceba que o medo não é simplesmente medo de dirigir.
O medo de dirigir que você tem hoje, ele pode estar conectado com questões muito mais profundas. Desde uma queda de bicicleta, desde um xingão que o seu pai, a sua mãe te deu na infância, até uma situação mais pesada, né, como a dessa cliente que eu relatei agora. Então, a gente não sabe o que vem. A gente precisa investigar. A gente precisa entrar em contato com as nossas emoções para se conhecer melhor e para conseguir lidar de um outro jeito com os nossos desafios, sabe? Muitas vezes tem essas questões, né, que a gente deixa para baixo do tapete e não mexe por medo, né, de que vai doer. Só que isso fica lá te consumindo. Isso fica lá de alguma forma. Imagina essa mulher, né? Ela está com a dificuldade para dirigir. Eu disse para ela, com certeza não é só de dirigir, né? Com certeza essa violência que você sofreu está te atrapalhando em tantas outras coisas da vida, né? E que bom que agora você resolveu mexer nisso, porque agora você vai se libertar e vai seguir a tua vida, né? Como uma mulher adulta, livre. Essa é a ideia, né? Então, perceba, o teu medo ele não está diretamente conectado a dirigir. O teu medo ele está conectado com a história da tua vida, com aquilo que você já vivenciou e com as tuas memórias de alguma forma.